já caminhando aí para os finalmente do curso. Eu sei que é triste, mas acontece. Eu vou falado quando a galera está começando a aprender programação. Que é o quê? Gerenciador de pacotes, que é uma peça fundamental no desenvolvimento de software, tá? Para softwares modernos. E o que é gerenciamento de pacotes, não é mesmo? Antes de eu responder essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta para você. Você já imaginou ter que baixar, configurar e atualizar manualmente todas as bibliotecas do seu projeto? Se eu te falasse que existe uma forma automática de fazer isso. Gostou? O spoiler é que existe, né? Que é justamente usando o gerenciador de pacotes. É a ferramenta que automatiza a instalação, a atualização e o controle de dependências. Ele garante que seu projeto tenha tudo o que precisa para funcionar, tá? E por que é importante usar? Primeiro que nos sistemas mais modernos ele já vem embutido. Os principais benefícios dele estão aqui. Evita o trabalho manual de você ter que baixar tudo ali que precisa para poder executar seu projeto. Ele garante versões corretas, dependendo de uma biblioteca, que depende de outra, ele vai garantir que tudo esteja na versão correta ali sempre. Facilita o compartilhamento, porque aí você não precisa o tempo todo ficar falando qual que é a versão que você está para os outros devs que trabalham com você. Já fica tudo bem especificado em um documento que esse gerenciador de pacotes olha, e aí quando o outro dev pegar, ou o sistema de automatizar o build pega, ele já vai pegar as versões corretas, e isso padroniza projetos. Sem isso, cada máquina vira um caos. No seu computador vai funcionar de um jeito, no computador do fulano funciona de outro, quando você vai mandar buildar lá na máquina, lá na nuvem, vai estar diferente, vai ser uma loucura isso aí, entendeu? Então, por isso que o gerenciador de pacote é tão importante. E aí vem a frase aí de impacto. Consistência de ambiente define qualidade. Se você garante que o que você está rodando aqui na sua máquina é o mesmo que roda no servidor, que roda na máquina do seu amigo, do seu parceiro, né, do seu copiloto, é consistente, sabe? O ambiente está consistente, entendeu? Você está trabalhando em uma funcionalidade, ele está trabalhando em outra, mas a base é a mesma. Então, isso define a qualidade do projeto. Sem isso, é um caos completo. Vamos se aprofundar em entender melhor o que são gerenciadores de pacotes. Nós temos aqui o clássico NPM, tá? Que já vem junto com o Node.js, que a gente utilizou aqui nesse módulo. A gente usou o Node aqui nesse módulo, a gente só não se aprofundou em usar o NPM, mas vocês irão ver em breve no NPM e onde que ele é utilizado o Node.js, tá? Para poder fazer projetos front-end, back-end, até projetos mobile híbridos. E qual que é a função dele? Instalar bibliotecas como React, Axios, Express, tá? Entre outras coisas, tá? Automatizar funções, executar o projeto, buildar o projeto. Então, o NPM serve para esse tipo de situação, tá? O principal comando dele aqui é o npm install. Nós temos o warn aqui também, que ele bate de frente com o npm. Aí você instala o Node, por padrão já vem o npm habilitado, mas se você quiser mais rapidez, mais consistência e alguns outros benefícios, você pode baixar o Yarn. Mas ele é muito voltado para projetos grandes. Se você está começando agora, ele atende já boa parte do que você precisa, tá legal? E o comando ali, famoso dele, é o Yarn Add, né? E aí, indo para fora do mundo JavaScript, a gente tem o pip, que é o gerenciador de pacotes do Python. Ele serve justamente para isso, instalar bibliotecas como Flash, Pandas, tá? São bibliotecas aí muito utilizadas aí para poder fazer manipulação de dados, para poder fazer front-end com Python, back-end com Python. Para utilizar todas elas, você precisa do pip. O Python é só a linguagem e para você utilizar as bibliotecas, você pode baixar elas manualmente ou você pode usar um gerenciador de pacotes, que é o pip, que já vai criar um documento para você, que você vai subir no Git, que você já vai deixar todo mundo já sabendo qual que é a versão que você está usando. E o comando dele aí famoso é o pip install, né? O principal comando dele.
Agora, se você gosta de alguma coisa mais legado aí, né? Apesar que tem muitos projetos novos aí utilizando PHP ainda, tem o Composer, tá? Que é o gerenciador de pacotes do PHP. Ele gerencia as dependências de projetos PHP, basicamente, né? E o comando dele é o Composer Install. Percebam que os comandos têm algumas variações, né? Alguns usam add, outros usam install. Tem abreviações, você pode simplesmente colocar aí, mas não são todos aí que você pode colocar aí no lugar de install, mas não são todos que suportam isso. Mas é importante que você entenda a lógica por trás desses gerenciadores, né? Cada um já vem junto com a linguagem, você instala para poder complementar a sua utilização com a linguagem, tá? E servem basicamente para gerenciar esses pacotes que você vai utilizar com essa linguagem. Seguindo aqui, se você é um desenvolvedor Android assim como eu, deve estar muito mais familiarizado com Maven ou Gradle, muito mais com Gradle do que com Maven, mas ainda assim deve conhecer esses dois. E não só com Android, para projetos Java no geral, né? Seja back-end, seja desktop, seja o que for, eles são muito utilizados para poder gerenciar as dependências dentro de projetos Java no geral. E Kotlin roda em cima do Java, né? Então, basicamente, ele gerencia dependências e automatiza alguns scripts para a gente, né? Como o build do projeto, depuração, várias coisas, né? Assim como os outros também, né? Então, os comandos principais deles são Gradle ou mv install. Indo para o ambiente de .NET, C Sharp, a gente tem o NuGet. E a principal função dele não é muito diferente das outras, né? Gerenciar bibliotecas e dependências em projetos .NET. O comando dele é .NET de package. Não é muito conhecido esse comando, porque geralmente a gente está dentro de um ambiente Visual Studio que já tem um botão, já tem tudo bonitinho que executa esse comando por baixo dos panos. Mas ainda assim é importante quando você está montando algum script de automatização, né? Que vai rodar no servidor, vai rodar em uma CI. Então, é sempre importante saber os comandos que executam em cada uma dessas linguagens, plataformas. Ok? Vamos ir para pontos importantes para fixar aí. Legal, hein? E como que a IA pode ajudar vocês aí junto com a dependência? A IA, ela pode sugerir as bibliotecas que você vai utilizar. Então, você vai falar, beleza, eu quero fazer um projeto Node, eu quero fazer back-end. Quais são as bibliotecas que eu preciso ter nesse projeto? Você pergunta para a IA, ela vai te responder. Ou ela já vai preparar um package JSON para você já. Ou um build.gradle para você. Ela resolve conflitos. Ela vai pesquisar muito rapidamente na internet, vai te dar ali a resolução dos conflitos. Nem sempre funciona, mas na maioria dos casos funciona. Ela atualiza as dependências, ela explica erros para você, só que você precisa entender o que está instalando. Você não pode simplesmente falar quais são as bibliotecas para poder criar um projeto back-end em Node. E aí você simplesmente aceitar o que ela está falando lá. Aí ela fala para você Express, React. Express, beleza, mas React no back-end não faz sentido. Então, fica de olho nisso. Aqui a gente tem uns dois prompts aí bem interessantes que você pode utilizar tanto no ChatGPT quanto no próprio VS Code, né? Você pode colocar aqui, quais bibliotecas devo usar para criar uma API em Node.js? Ou explique esse package JSON e sugira melhorias. Cole o package JSON ali dentro. Vamos fazer isso. E eu vou ir além e dê um package JSON já para ser utilizado. Enquanto a IA está trabalhando, eu vou tomar meu cafezinho. Legal que ele já está usando aqui, já está me explicando, né? Express é simples, muito utilizada. Zod para poder fazer a validação. Prisma aí, um ORM aí de banco de dados. Apesar de eu já saber já que .env não é necessário nas novas atualizações aí do Node, mas beleza. Headers, core, blog, autenticação, alguns dev tools, e ele já criou aqui já um JSON aqui package, né? Já dá uma explicação aqui arquitetural, né? Estrutura de pasta recomendada. Ele foi além ali do que eu pedi. Vamos focar aqui no package JSON. Então, esse package JSON é o arquivo que o NPM lê, ou o Yarn lê, para poder baixar suas dependências, né?
Ele vai tudo lá no servidor do NPM e vai baixando tudo na versão correta aqui. 5.1, 2.8, 16. Então, são dependências que você pode vir aqui, Express, né? 4.19, né? Você pode vir aqui NPM, Express, e você vai ver que, de fato, tem aqui o Express aqui, tá? E você vai ver que ele já está na versão 5.2, né? E ele está usando 4.19, provavelmente deve ser ali a referência que ele usou, né? Estava na 4.19, ou ele viu que alguma dependência aqui exige que seja na 4.19 e não tenha suporte para a versão 5 ainda. Agora, se você quiser ir além, você pode vir aqui e pegar aqui, explique esse package JSON e sugira melhorias. Mas eu vou abrir um novo chat só para poder simular uma situação de que, como se eu tivesse pego um projeto que já tem esse package JSON, né? Não tivesse criado esse package JSON agora. Vou pegar o package JSON que ele criou, colocar aqui. Aí ele vai dar uma recomendação aqui, tá bem estruturado, para uma API moderna, popopô. Ele dá algumas sugestões, né? Se estiver usando ES Modules, não é o nosso caso, mas vai que seja o nosso caso. Ele está revisando aqui os scripts, já tem scripts bons, mas ele sentiu falta de um script para prod, ou deixar enfatizado aqui que o start é o de prod, né? Adicionar lint, adicionar script de format, melhor fluxo do Prisma, tá? Ele vai fazer uma revisão ali das bibliotecas, ele quer que substitua essa dependência aqui, né, pelo bcrap.js. Por quê? Porque é mais portável. Aí, isso aqui é uma informação que você vai ter que pesquisar na internet para poder ver se é válido ou não, né? Adicionar rate limit, adicionar compreensão, adicionar validação robusta, enfim. Então, perceba como que um prompt para revisar é poderoso, né? Ou um prompt para você fazer o setup inicial do seu projeto também é muito poderoso. E você consegue combinar ali o documento com um prompt. No caso ali, eu simplesmente copiei e colei o conteúdo do package JSON, mas eu poderia ter anexado o arquivo também, que a IA iria analisar da mesma forma. Tá, o resumo sobre gerenciadores de pacotes. Por que você deve usá-los? Porque é muito simples, né? Ele já vem quando você baixa a linguagem. Eles automatizam as dependências, eles evitam erros de versão, eles facilitam a colaboração e eles são padrão de mercado. Vocês estão usando o que tem de mais robusto no mercado quando vocês estão utilizando gerenciadores de pacotes. Então, busquem saber como eles funcionam e quais as funcionalidades que eles têm ali. Todo projeto moderno depende de outras bibliotecas, tá? Gerenciar isso manualmente não é viável. Não é muito viável você ir baixando lá manualmente as bibliotecas da internet para utilizar no seu projeto. Sempre use o gerenciador de pacotes. É isso aí que a gente tem aí e até a próxima aula.